As pessoas, elas levam logo a um extremo, pensando logo, ou generalizam tudo como dor ciática. O que é as dores ciáticas e o que a gente pode fazer dentro da sala de musculação para conseguir aliviar essas dores? Isso é realmente a gente estava falando aí de mito e aparece muito no consultório. Não, eu não tenho problema de coluna, é só ciático. Isso aparece direto, assim, eu acho que todo dia eu vejo isso. A gente tem que saber o que é o nervo ciático. O nervo ciático é o nervo mais calibroso e ele é o maior nervo do nosso corpo. Ele tem a origem das raízes da coluna lombar, das últimas raízes da coluna lombar. Elas emergem, se unem e formam o nervo ciático, que é o nervo que vai até lá no final da nossa perna, do membro inferior. Então, é claro que existem outras causas para dor ciática, tipo síndrome de piriforme, né? Ou outras compressões periféricas. O problema quando tu tem uma dor ciática é na coluna. Por mais que tu diga assim, mas a minha coluna não dói. A grande maioria das vezes a origem está lá na coluna. E o tão quanto que ela é incapacitante, Sansão? Aí vai depender do grau e do porquê, né? Vamos dizer assim, existem dores ciáticas porque teve um desgaste lá na coluna que diminuiu um pouquinho onde passa a raiz que está formando o nervo ciático, por um desgaste. Nesse ponto, às vezes é uma dor ciática leve. Aquela dor, não, aquela irradiaçãozinha, sem déficit neurológico, sensibilidade preservada, força preservada de membro inferior. Em outros casos, de repente o paciente fez uma hérnia extrusa volumosa, quando o disco rompe totalmente e comprimiu o nervo. A raiz que vai formar o nervo ciático. Às vezes, isso vão ter consequências drásticas, vão ter perda de força e sensibilidade do membro inferior. Então, assim, a dor ciática ela pode ser desde uma coisa mais simples até uma coisa de extrema urgência, né? E isso, para vocês que estão aqui no dia a dia com o aluno, é importante identificar, né? Ele chegou lá, tô com uma dor ciática forte. Adormeceu esses 3 dedos ali do meu pé. Ou fiquei com... agora eu tô tentando aqui, eu tô caminhando e o meu pé não tá com menos força. Isso é um caso de encaminhamento com uma urgência, assim, até para um médico, assim, né, para ortopedista. Aproveitando que ele falou sobre hérnia, né, hérnia de disco, assim, queria perguntar, que tem muitas perguntas, os internautas devem ficar curtindo, sobre se hérnia de disco tem cura, doutor? Podemos associar isso? E porque tem muitos, né, e quais os tratamentos para hérnia de disco? É uma boa pergunta isso, né? Eu acho que quando a gente fala de cura de hérnia de disco, a gente precisa falar de... A gente tem que falar de duas coisas que agora vocês podem achar engraçado, mas são diferentes. A gente pode falar do exame do paciente. Ou me perguntar assim, Cristiano, hérnia de disco ali, eu tenho essa hérnia de disco, rompeu entre a quarta e a quinta vértebra ali, rompeu minha hérnia, vazou o disco. E aí, eu vou ficar curado disso? Vamos fazer uma pergunta diferente. Eu vou ficar sem dor? Vai. Né? Nosso papel, né, de todos nós aqui é restabelecer a qualidade de vida para o paciente, para o aluno. Agora, se tu me perguntar assim, eu fiz aqui uma ressonância magnética, mostra que eu tenho desgaste do disco ali, tenho uma hérnia de disco e agora, vamos fazer um tratamento que daqui 6 meses eu vou fazer uma ressonância e minha coluna vai estar normal. 18 anos de idade ali, a imagem. Não vai estar, né? Ela vai, apesar que existem as hérnias de disco, principalmente quando ela rompe totalmente, o nosso corpo é muito dinâmico, ele absorve aquele fragmento, né? Em algumas vezes absorve, outras não, né? Depois a gente vai falar sobre isso, mas ele pode absorver o fragmento que rompeu do disco, isso tudo pode acontecer, mas sempre vai ter um desgastezinho do disco ali aparecendo, uma protrusão, isso na imagem, né? Mas eu acho que com um tratamento adequado, com uma reabilitação adequada, o paciente vai se sentir curado, sem dor. Eu acho que essa que é a nossa ideia. Falando dos tratamentos de hérnia de disco, eu sempre exponho para os meus pacientes que a gente tem uma escada com alguns degraus de tratamento. E a gente começa sempre pelo mais simples até o mais complicado. Então, existem tratamentos conservadores, medicamentosos e fisioterápicos, né, de reabilitação. Existem tratamentos intermediários, com procedimentos pouco invasivos, e existem procedimentos cirúrgicos, né? Então,
Eu acho que seriam esses três degraus. Sendo que a gente tenta sempre começar do mais simples, só que em alguns casos a gente precisa iniciar já no mais avançado, que seria a cirurgia. Então, assim, indicação... Acho que depois a gente vai conversar sobre a indicação cirúrgica, né? Mas, assim, dependendo do caso, a gente tem que pular as primeiras etapas e tratamento cirúrgico. Mas, em geral, a visão nossa é tentar ficar sempre no mais simples para deixar o mais avançado por último. Até porque o avanço de toda a tecnologia, de toda a ciência, né, da medicina, e o quanto vocês estudam, e vocês sempre estão trazendo as melhores informações para a gente, tem casos que não tem como fugir da cirurgia, né, Sansão? Por mais que tenha toda a tecnologia por trás, vários tipos de procedimentos, inclusive, o que eu quero te questionar, assim, ó, como que o medicamento ele vai se encaixar nessa fase inicial de tratamento, ou como tu mesmo falou, nessa hierarquia de escada de sensibilidade à dor, talvez ele não faça nem muito efeito agora, somente se for para uma cirurgia. Como que ele se encaixaria tanto a questão dos medicamentos e quais tipos de medicamentos que são mais utilizados nessas fases iniciais ou até mesmo naquela fase inicial da cirurgia? Quando a gente tem uma hérnia de disco, a gente está falando de 2 fatores de dor. A gente está falando dos fatores inflamatórios e dos fatores compressivos, né? É claro que da raiz. É claro que os medicamentos não vão tratar os fatores compressivos, né? Mas eles vão diminuir a dor e a inflamação daquele processo, né, que aconteceu ali quando o disco rompeu e encostou na raiz, gerou processo inflamatório. Então, por isso a gente usa medicamentos para dor, analgésicos, usa medicamentos anti-inflamatórios, em alguns casos medicamentos para dessensibilizar um pouquinho, deixar aquela raiz que foi comprimida menos sensível, e às vezes entra até com medicamentos. Aí existem várias classes, mas até medicamentos servem também que tratam a ansiedade, não tem nada a ver com ansiedade aqui o tratamento, mas são medicamentos que diminuem a sensibilidade das raízes, dos nervos. E o que a gente espera do medicamento é que ele deixe o paciente apto para tentar se reabilitar. E dependendo da função dele, associa uma fisioterapia também, né, para trazer uma melhora da dor. Então, quando a gente já tem a dor mais controlada, é onde a gente vai conseguir reencaminhar para uma reabilitação, né? Esse aqui é o papel do medicamento.